Dando continuidade aos estudos sobre a teoria dos conjuntos, em nossa aula 2, vejamos o conjunto das partes de um conjunto. Então a definição é a seguinte: o conjunto das partes do conjunto A, que a gente vai simbolizar por P de A, é o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A. Ou seja, dado o conjunto A, nós vamos tomar seus elementos e construir subconjuntos, de tal maneira que a gente construa todos os subconjuntos possíveis. Dessa forma, teremos então o conjunto das partes do conjunto A, como sendo a listagem de todos esses subconjuntos. Vejamos. Na questão 1, pede para que a gente considere esses três conjuntos e pede para determinar as partes de cada um deles. Então vejamos aqui, ó, partes do conjunto X. Então esse vai ser o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto X. Então eu posso ter um subconjunto formado unitariamente pelo elemento A. Da mesma forma, um outro subconjunto formado unitariamente pelo conjunto B. E claro, eu posso ter um subconjunto formado pelos dois elementos, por A e por B. Mas isso é igual ao próprio conjunto X. A gente viu na aula passada a observação que dizia que o conjunto X está contido dentro do próprio conjunto X. Então ele também é subconjunto. E ainda, também na aula passada, a gente viu que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, tá? Então, aí estão listados todos os subconjuntos do conjunto X, ou seja, as partes de X, conjunto das partes de X. Passamos o mesmo aqui para o conjunto Y. Então, inicialmente, vou listar os conjuntos unitários, os subconjuntos unitários, C, D e E. Veja que não tem mais outro conjunto unitário. Então agora eu vou fazer subconjuntos tomando de dois em dois elementos. Então C e D, C e E ainda D e E. Observe que não há mais possibilidade de se fazer um conjunto com dois elementos sem ser um desses que já aparecem aqui. Se você disser, professor, ainda falta D e C. D e C. A ordem não altera o conjunto. Lembra que no conjunto você pode mudar a ordem ali e não vai modificar o conjunto, tá? O conjunto é uma lista não ordenada de elementos. Bom, então resta agora com três elementos, que é o próprio conjunto Y e o conjunto vazio. Ok? Então aí estão as partes do conjunto Y, ou seja, o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto Y. Façamos o mesmo agora para o Z, partes do conjunto Z. Então eu vou ter aqui F, G, H e I. Esses são os conjuntos unitários. Agora vamos tomar de dois em dois elementos. Então a gente vai ter ainda o F, G, agora o F, H e ainda começando com F, I. Muito bem. Começando com F só tem esses, mas agora começando com G. Veja que eu não vou escrever GF, porque já tem FG. Então eu vou escrever GH e GI. Tudo bem? Começando com G, não tem mais. Agora resta HI. E você pode procurar qualquer outro conjunto com dois elementos. Você não vai encontrar outro diferente desses que já estão aí. Você pode dizer, professor, falta o HF. HF é a mesma coisa que FH, já tem. Então agora vamos procurar com três elementos.
e finalmente GHI. Tá? São só esses 4 subconjuntos tomando de 3 em 3 elementos ali. Por fim, com 4 elementos é o próprio conjunto Z e ainda o conjunto vazio. Ok? Então, aqui está o conjunto das partes de Z. Bom, o entender pede para verificar que o número de subconjuntos de P de A é 2 elevado a n, ou seja, a gente vai usar esse símbolo aqui do jogo da velha, hashtag, né, para simbolizar o número das partes de A. E pede para verificar que é verdade que isso é sempre igual a 2 elevado a n. Tá? Esse 2 sempre vai repetir e n é a quantidade de elementos do conjunto original, tá certo? Então, observe que o número das partes de x é 2 elevado a... não são só 2 elementos, então 2 elevado a 2, 4. E de fato, 1, 2, 3, 4. Ok, né? Confere. Vamos fazer o mesmo para o y. Número das partes de y. 2 elevado a quanto? 1, 2, 3. Tá? 2 elevado a 3. O expoente é a quantidade de elementos do conjunto original. Tá? 3 elementos, por isso que é 3. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E aí, observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Muito bem. Confere também. E, finalmente, número das partes do conjunto Z. 2 elevado a quanto? O conjunto Z tem 4 elementos? Então, 2 elevado a 4. Que vai dar 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Observa, 4 com 6, 10, com 4, 14, 15, 16. Confere. Tá? Tem como a gente provar essa fórmula aqui, mas a gente precisaria de uma ferramenta que a gente não estudou ainda, chamada indução matemática. Certo? Então a gente fez apenas verificar uma conjectura que funcionou. Bom, questão 2. Se há esse conjunto, então quer-se saber o número de elementos de P de A. Cuidado. Se a pergunta fosse qual o número de elementos de P de A tem 3 elementos. Então seria 2 elevado a 3. Seria 8. Mas aí, tá vendo que tem 2 P aqui? Aqui só tem 1. Então, o número das partes do conjunto A são 8, tá? Que parece com essa situação aqui, ó. Y tinha 3 elementos, então 8 subconjuntos. Beleza. Mas aí, qual é a ideia agora? É que, ao fazer as partes do conjunto A gente vai ter 8 subconjuntos, e agora quer saber quais são as partes desse novo subconjunto que tem 8. As partes desse novo conjunto que tem 8 subconjuntos. Então é o que está se pedindo, o número das partes de A. Gente, o número das partes de um conjunto é 2 elevado a n. 2 elevado à quantidade de elementos. Tá? O conjunto A tem 3 elementos e o conjunto das partes de A tem 8 elementos, como a gente viu aqui. Ó. Então 2 elevado a 8. Fica bem claro por que eu coloquei 8 aqui. Porque o conjunto A tem 3 elementos, por isso eu coloquei um 3 aqui. 2 elevado a 3 já 8. Ou seja, desenvolvendo as partes de A, eu estaria numa situação como essa, com 8 subconjuntos. Tá? E agora o que é que nós queremos? Queremos o número das partes desse novo conjunto aqui, ó, que tem 8 subconjuntos.
Então, por isso que agora eu coloco aqui 8. E daí 2 elevado a 8, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 repetições. Isso dá 256. Tá? Letra C. E a questão 3 diz o seguinte: se PDA tem 64 subconjuntos, quantos elementos tem o conjunto A? Então, é dito que o número de subconjuntos de PDA é 64. Mas a gente viu que o número subconjunto A é representado por 2 elevado a n. Então, eu posso colocar essa igualdade aqui, ó. Certo? Ó, é dado que PDA tem 64 subconjuntos, por isso a primeira igualdade. E essa segunda igualdade por causa da fórmula aqui, ó. Que o número das partes de A é igual a 2 elevado a n. Então, 64 é igual a 2 elevado a n. Fatorando 64, a gente vai chegar a 2 elevado a 6, igual a 2 elevado a n. Então, a gente tem, pela propriedade aí da reflexividade das equações, que n é igual a 6. Tá? Propriedade reflexiva das equações. Se as bases são iguais e a igualdade é verdadeira, então os expoentes devem ser iguais. Qualquer dúvida, posta aí no comentário. Muito bem, essa questão 4, apesar de aparentemente não fazer parte do assunto de conjuntos, lembre que quando nós vimos na aula 1 que as dízimas periódicas pertenciam ao conjunto dos números racionais, porque elas podiam ser representadas na forma de fração, então esse exercício serve para a gente mostrar como se faz isso. Muito bem. Então, vamos resolver ali inicialmente o item A, que diz que 0,777, infinitos sets, tá? Pode ser representado como uma fração. Então, digamos que essa fração seja x. Certo? Ao escrever dessa forma, nós temos, então, uma equação. E, como tal, a gente pode usar as propriedades das equações. Uma delas, que a gente revisou no primeiro bimestre, é que eu posso multiplicar ambos os lados pelo mesmo número e a igualdade vai permanecer. Então, vou multiplicar ambos os lados por 10. Tá? E por que por 10? Porque ao multiplicar números com vírgulas por 10, eu faço a vírgula mexer uma casa decimal à direita. Então, está entre o 0 e o 7, vai ficar entre o 7 e o 7, esses dois primeiros 7 aqui. Ou seja, vai ficar assim, ó, 0,77 infinitos 7. Certo? Muito bem. Só que 0,7 é a mesma coisa, só que 7, né? E no segundo membro, x vezes 10, 10x. Muito bem, a igualdade é verdadeira devido àquela propriedade que a gente revisou. Muito bem, quando nós obtivermos duas equações em que a parte decimal, a parte após a vírgula, for igual nas duas equações, note que aqui eu tenho infinitos sets e aqui também tenho infinitos sets, então a gente faz uma subtração entre as duas equações. Tá? Subtrai da maior para a menor. 7 menos 0 dá 7. A parte decimal, que é igual menos ela mesma, se cancela. A parte depois da vírgula. O objetivo de ser igual é que quando eu fizer essa subtração, essa parte decimal infinita se cancela. E do outro lado, 10x menos 1x dá 9x. E daí, dividindo ambos os membros por 9, então a gente vai ter 7 nonos igual a x. Ou seja, x é igual a 7 nonos. Tá? Então, nossa dízima periódica, ela corresponde a 7 nonos. Aqui está a explicação feita. Beleza?
De regra geral, quando a parte inteira é zero e a parte decimal, a parte periódica, é de apenas um algarismo que está se repetindo, isso aqui eu posso escrever assim, ó. Esse número está se repetindo sobre 9. Como aqui, gente? Quem está se repetindo, né? O 7? 7 sobre 9. Aqui vai ficar 9 sobre 9. E aí, pasma. Esse número aqui é o número 1, tá? 0,9999 com infinito de 9 é a mesma coisa do número 1. Se você fizer raciocínio semelhante a esse, você vai achar x igual a 9 sobre 9, ou seja, x igual a 1, tá? Muito bem. Só para ficar claro, se nós tivéssemos, para reforçar na verdade, se tivéssemos 0,22222, infinitos 2, ficaria 2 sobre 9. E se fosse 0,5555, 5 sobre 9, beleza? Vejamos então o item B. No item B, 0,2323, infinitos 23. A gente vai começar igualando isso a uma letra, tá? X, podia ser Y, podia ser qualquer outra letra. E como eu fiz ali, vou multiplicar ambos os lados por um número que me convenha. Nesse caso, como eu tenho dois algarismos que estão se repetindo, 23, 23, 23, e o 23 é formado por dois algarismos, eu vou multiplicar por 100 nos dois lados, tá? Dessa forma, a vírgula vai ficar aqui, depois do primeiro 23, vai ficar 23, infinitos 23, tá? Essa vírgula veio para cá, ó, e depois dessa vírgula tem infinitos 23, é o que acontece aqui, e aqui 100 vezes x dá 100x, ok? Subtraindo, dá maior. Sim, eu só posso fazer essa subtração em qual possibilidade? Quando eu tenho uma parte decimal, ó, tanto aqui como aqui sendo igual, tá certo? Em outra ocasião eu não faço. Então, fazendo a subtração, 23 menos 0 dá 23, a parte decimal cancela com a parte decimal, já que são iguais, infinitamente iguais, 100x menos 1x dá 99x. Divide ambos os membros por 99 e aí a gente tem 23 sobre 99 é igual a x. Certo? Também dá para a gente tirar uma conclusão. Se o que está repetindo são dois números, tá? A parte inteira é 0. Se fosse 0,35, 35, 35, infinitos 35, então ficaria aqui 35 sobre 99. A conta seria a mesma, não ia alterar nada no resultado, tá? De maneira parecida, ao fazer o item C, é 0,789789 igual a x, multiplicamos os membros, dessa vez por quanto? Quantos algarismos estão se repetindo? São 3. Então multiplico por 1000. Note que aqui eu tenho 3 zeros. 3 algarismos, 3 zeros. 2 algarismos, 2 zeros. 1 algarismo, 1 zero. Tá? Multiplico o outro lado também por 1000. Os dois lados devem ser multiplicados pela mesma unidade. Aqui multiplicado por 1000, a vírgula sai dentre 0 e 7 e vai ficar entre esse 9 e 7. Ou seja, vai ficar 789,789 infinitos 789 igual a 1000x. 1000x. Como a parte decimal está igual, então subtrai. A maior é menor, 789 menos 0 dá 789. E aqui ficou 1000x menos 1x.
999x. Divide ambos os membros por 999. Então, x vai ser igual a 789 sobre 999. Gente, lembrando que apesar de isso aqui ser uma fração que gera essa dízima periódica, ela não é a fração irredutível, tá certo? Você pode, aqui nesse caso, ainda simplificar, ok? Aqui não vai ser necessário não, mas se tivéssemos uma questão de marcar, certamente nenhuma das alternativas seria essa. Seria sim a versão irredutível dessa fração, a versão simplificada. Não vou fazer todas, tá? Mas queria mostrar, por exemplo, que essa, na verdade, vamos lá. Deixa eu colocar esse resultado aqui: 789 sobre 999. E esse aqui, 2,3333. Vocês concordam que isso é a mesma coisa que 2 mais 0,33333? Verdade, né? 2 mais 0 dá 2, vírgula no final. Tá? Separei a parte inteira da parte decimal. Ok, gente? 2 somado com 0 dá esse 2. A parte decimal daqui somada com a parte decimal daqui dá esta. Bom, separei porque eu sei que vou repetir esse 2 aqui, mais 0,3333, que é o que eu falei há pouco, vai ser o quê? 3 sobre 9. Certo? E essa soma aqui, a gente já fez essa revisão, isso vai ser 9 vezes 2, 18, mais 3, 21, sobre 9. Certo? Você poderia igualar isso a x e fazer parecido com aquela situação que nós fizemos, ou dessa outra forma. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 3,45, 45, 45. Você concorda que isso é 3 mais 0,45, 45, infinitos 45? Beleza. Vou repetir o 3. E 0,45, 45, 45, infinitos 45, nós vimos que vai ficar 45 sobre 99. 45 sobre 99. Fazendo essa conta aqui, 99 vezes 3 vezes 9, 27, sobe 2, 3 vezes 9, 27, 2, 29, mais 45. Certo? Lembra aí, fiz MMC, divide, multiplica. Ou simplesmente 99 vezes 3 dá 297, soma 45, repete 99. Aqui fica 5 mais 7, 12, sobe 1. 9, 10, 14, sobe 1. 342 sobre 99. Muito bem. Essa não é a fração irredutível, dá para simplificar ainda, tá certo? 3 mais 4, 7, mais 2, 9, dá para dividir por 9. Aqui embaixo, dividido por 9, ficaria 11. Em cima, dividido por 9. Vamos fazer aqui rapidinho. 342 por 9. 3 vezes 9, 27. Subtraindo aqui 14 menos 7 dá 7. 2 menos 2 dá 0, desce aqui. 72 aqui dá 8. 9 vezes 8, 72. Então aqui seria 38. 8 vezes 9, 72. 2 sobre 7. 3 vezes 9, 27 com 7. 27 com 7, 34. Beleza. Ok? Letra G. Vamos fazer aqui a letra G nos moldes lá da primeira. 0,00555. Vou igualar a x. Tá? Letra G, ó, vou fazer aqui nos moldes da primeira. E aí observe que inicialmente eu vou multiplicar por 100, só para chegar aqui e encostar essa vírgula nesse primeiro 5. Então vou multiplicar por 100. E aí isso vai ficar 0,5555
E aqui desse outro lado vai ficar 100x. Professor, por que você multiplicou por 5? Eu queria, gente, eliminar esses dois zeros que estão aqui, que não fazem parte do período. Tá? Por isso eu multipliquei por 100. Por isso eu multipliquei por 100. Quando eu multipliquei por 100, essa vírgula que estou aqui ficou entre o 0 e o 5. Ó. Queria isso. Nesse momento, eu não vou fazer a subtração. Agora eu vou recair na situação lá de cima. Vou multiplicar aqui por 10. Vou multiplicar aqui por 10. E aqui vai ficar 5,555. E aqui vai ficar 1000. Ops, 100x. E aqui 1000x. X vezes 100, 100x. 100x vezes 10, 1000x. Agora sim, ó, note que essa parte decimal é igual à segunda equação, não é igual à primeira, por isso que eu não vou subtrair com a primeira. Vou subtrair essas duas aqui, tá? A maior da menor. Então 5 menos 0 dá 5, a parte decimal cancela, e 1000 menos 100, 900. Divide ambos os membros por 900. X vai ser igual a 5 dividido por 900. Não é a fração irredutível, basta simplificar, que é fácil simplificar. X seria dividir por 5 em cima da 1, e dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 2, multiplicar por 10 e dividir por 2. 900 vezes já é 9.000. Não, dividir por 5. Dividir por 10 dá 90, multiplica por 2, 180. Ok. Tá? Simplifiquei. Dividir aqui por 5, 180. Tanto faz essa resposta como essa. Se fosse uma questão objetiva, a resposta seria esta. Tá? Mas discursível pode deixar essa aqui. Bom, e para finalizar a letra, já que essa aqui a gente já fez, deu 1 sobre 180. A letra H, nos mesmos moldes da primeira. 1,312. Observe. Primeiro, sim, vou igualar isso a x. Esse 3 não está repetindo, não faz parte do período. Então a primeira coisa a fazer é pegar essa vírgula e fazer ela encostar no período. Encostar no 12 e começa a repetir. Então por isso eu vou multiplicar por 10. Vai ficar 13,12, 12, e aqui 10x. Tá? Multipliquei os dois lados por 10. Com qual objetivo? Fazer a vírgula e encostar no período, que é o 12. Tirar esse 3 dessa parte decimal. Agora, multiplico ambos os lados por quanto? Quantos algarismos estão repetindo? 2, então vou multiplicar por 100. Vai ficar 1312,12, infinitos 12, e aqui, multiplicado por 100, 1000x. Certo? Multipliquei por 100 nos dois lados. Multipliquei por 100 nos dois lados. Agora a parte decimal aqui está igual a parte decimal aqui. Eu posso subtrair a maior menos a menor. 1312 menos 13 dá 1299, né? 1312 menos 12 dá 1300, só que é menos 13. Então, tira 1, 1299. A parte decimal se cancela, já são iguais. Alguém pode dizer, pessoal, aqui tem 12, só tem 2. E aqui tem 12, tem 3. Não é verdade. Não é verdade. Aqui tem infinitos 12 e aqui também tem infinitos 12. Essas infinitudes se cancelam. 1000x menos 10x, 990x. Divide ambos os membros por 990. Então x vai ser igual a 1299 dividido por 990. Muito bem, não vou simplificar essa última. 1299 dividido por 990. Qualquer dúvida, mostre aí nos comentários. Para finalizar nossa aula 2,
vejamos mais essas duas questões que envolvem operações com os números racionais, tá? E apesar de não estarmos operando diretamente com conjuntos, isso é de suma importância para a continuidade do nosso estudo. Então, vamos lá. Converta de fração para decimal e vice-versa. Então, se eu tenho um decimal, eu quero converter em fração. 0,2, lê-se 2 décimos, não é à toa. Isso é 2 sobre 10. 2 décimos. Ok? Então, como é que eu faço essa conversão? Se eu tenho uma casa decimal, eu repito isso aqui no numerador, sem a vírgula, e embaixo eu coloco o 1 seguido de um zero. Seguindo essa mesma regra, o que é que eu posso fazer aqui? Tenho quantas casas decimais? 2. Então, eu repito esse número 005 em cima, que é a mesma coisa que 5. Embaixo 1, seguido de quantos zeros? A mesma quantidade das quantidades de casas decimais. Tá? Tanto aqui como aqui, dá para a gente simplificar a fração. Tá? Não é o caso desse exercício não. É só para transformar de decimal para fração e vice-versa. Nesse caso, 2,75. Seguindo a mesma regrinha apresentada ali. Eu repito esse número no numerador sem a vírgula. Veja que não tem a vírgula. Embaixo o número 1 com a quantidade de zeros estabelecida por essa quantidade de casas decimais. Certo? Mais uma vez, uma fração que pode ser simplificada. E mais um exemplo, mesma situação. Isso aqui vai ficar 0028 em cima, que pode ser representado simplesmente por 28. 0028 é 28. Embaixo o número 1, seguido de quantos zeros? 3 zeros. Ok? Fácil? O negócio é praticável, certo? E agora, se eu quero transformar de fração para decimal, eu vou buscar justamente fazer aparecer no denominador o número 10. Tá? Caso contrário, é só fazer a divisão, 7 dividido por 10. Em qualquer um dos casos, aqui dá 0,7. O bom é que se no denominador for 10, 100 mil, múltiplos de 10, então vale a regrinha ao contrário. Ó. Se aqui eu tenho um zero, aqui eu vou ter uma casa decimal. Tá? A regrinha ao contrário, a lei do item A. Aqui o denominador não é 10, então eu poderia fazer, efetuar a divisão. 3 dividido por 10, fazer a divisão, chegar ao resultado. Ou eu posso forçar a aparecer um 10 aqui, fazendo o quê? Multiplicando aqui por 2, eu sou obrigado a multiplicar em cima por 2. Então aqui fica 10 e em cima fica 6. 6 sobre 10, 0,6. Ok? Já no próximo item, a gente vai ter alguma dificuldade em transformar esse 8 em 10. Tá? Porém, transformar esse 8 em 100 também vai ser um pouco difícil. Tá? Bom, posso fazer a divisão de 5 por 8. Tá? 5 dividido por 8. A princípio não dá, acrescenta um 0, 0, 50 dividido por 8 dá 6, né? 6 vezes 8 é 48, sobra 2. 2 por 8 não dá, acrescenta um 0, não precisa acrescentar outra vírgula. 20 por 8 dá 2, 2 vezes 8 é 16, sobra 4. 4 por 8 não der, acrescenta um 0, não precisa acrescentar a vírgula. 5 vezes 8, 40, sobra nada. Então, feita a divisão, isso dá 0,625. Tá? Lembrei que dava para fazer esse 8 aqui, multiplicado por um determinado número, chegar a 1000. Tá? E em cima, multiplicado por esse mesmo número, chegava a 625. Só para ficar bem claro, se eu multiplicar aqui em cima e embaixo por 125, tá? Em cima e embaixo por 125, aqui dá 1000 e aqui dá 625. E aí a gente chega nesse resultado. Tá? Note que eu preferi fazer a divisão nesse caso. Às
às vezes é difícil encontrar, como eu consegui aqui, fazer esse número virar 10, 100 mil ou múltiplos destes. Em todo caso, você pode fazer a divisão, o numerador para o denominador. Aqui já não vai ter tanta dificuldade, ó. É fácil perceber que para o 25 virar 100, basta multiplicar por 4. E aí eu multiplico em cima pelo mesmo 4. 4 vezes 7 é 28, repete o 0. Então isso aqui vai ficar 280 por 100 é 2,80. Ó, 2 zeros, 2 casas decimais. Lembrando que isso é a mesma coisa que 2,8, porque esse zero aqui não precisa aparecer. Certo? Bom, menos 0,7, lembrando agora, ou informando se é a primeira vez que você está vendo, quando a gente tem esse tracinho em cima, informa que aqui é uma dízima. Isso aqui é a mesma coisa que menos 0,777 infinito e 7. Tá? Esse tracinho em cima informa que o traço tem uma dízima. Bom, esse número a gente já viu no exercício anterior, que é 7 sobre 9, sendo que se ele é negativo, aqui persiste o número negativo. Então é menos 7 sobre 9. Beleza? Sem a vírgula a gente já fez, dá 7 sobre 9, repete a vírgula. A vírgula não, sinal de menos, sinal negativo. Bom, aqui eu posso representar esse número assim, né? Ó. Menos 1, menos 0, e essa mesma aí, 32. Beleza? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Essa soma aqui, conservando o sinal, dá esse mesmo número. Bom, isso aqui a gente já viu, que dá 32 sobre 99. Então aqui vai ficar menos 1, menos 32 sobre 99. Tá? Faz essa continha aí. 99 vezes menos 1 dá menos 99, soma com menos 32, dá menos 131 sobre 99. Muito bem. Esse aqui, facinho, né? Já entendeu que é 0,25, 25, 25, infinitos 25? Isso aqui não tem dificuldade nenhuma, 25 sobre 99. Lembrando que se não quiser fazer assim, recorre àquela ideia das equações, igual a x e multiplicando os dois lados por 100. E esse último, isso aqui eu posso pensar como sendo menos. Não, primeiramente, vamos pensar assim, vou igualar isso aqui a x. Certo? Primeiramente, na verdade, lembrar que transforma isso aqui em menos 0,4212121 igual a x. Pode fazer como a gente fez na questão 4. Aqui eu vou apresentar de outra maneira, que seria igualado a x. Eu vou primeiro fazer essa vírgula e encostar na dízima, na parte periódica. Fazer essa vírgula e encostar na parte periódica. Então vou multiplicar ambos os lados por 10. Multiplicados ambos os lados por 10, que vai ficar menos 4, vírgula, 21, 21, 21, 21, infinitos 21. Então está representado aqui. E aqui 10x. Muito bem. Olhando só para essa parte, isso aqui é a mesma coisa que menos 4, menos 0,21, repetido aqui, né? Beleza? Igual a 10x. Ok, gente? O primeiro menos é esse aqui. Mas isso eu posso escrever assim, né? Ó. Menos 4, menos 21 sobre 99. Certo? Vou operar isso aqui. Repetiria do outro lado 10x, mas vou operar aqui. 99 vezes 4. 4 vezes 9, 36. Sobe 3, 36, 6. Sobe 3, 4 vezes 9, 36. Com 3 subiu 39. Então, menos 396. Menos 396. Menos 21 sobre 99. Certo? Isso igual a 10x. Vou passar o 10 dividindo. Vou botar aqui, ó, 10x. Vou dividir tudo por 10 e operar em cima. E aí vai ficar menos 1 com 6 dá 7. 9 por 2 dá 11. Sobe 1.
4, embaixo vai ficar 990. Esse 10 está multiplicando, passa dividindo, é a mesma coisa que multiplicar o de baixo por 10. Muito bem, então está aqui a fração correspondente. Qualquer dúvida, posta nos comentários, beleza? E para finalizar a questão 6, fala que o intervalo que vai de x até y, de extremos 20,14, então aqui ó, 20,14 é o x, e 26,74 é o y, 26,74 é o y. Esse intervalo indicado aqui está subdividido em 11 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partes iguais, até o y. Nesse intervalo estão indicados os números A, B e C, que por enquanto nós não sabemos. Determine esse valor numérico dessa expressão e localize na reta. Então, primeiro eu preciso determinar quais são os valores de A, B e C. Como é que a gente vai fazer isso? Que tamanho é esse intervalo? É só fazer o maior menos o menor. Tá? Y menos x vai me dar o tamanho do intervalo. Então, 26,74 menos 20,14. A continha, tá? Esse 4 menos 4 dá 0, 7 menos 1 dá 6, 6 menos 0 dá 0, dá 6, desculpa, 2 menos 2 dá 0. Então o intervalo é de 6,6. Daqui para cá, 6,6. Sendo que esse intervalo foi dividido em 11 partes iguais. Então 6,6 dividido por 11, eu vou saber quanto mede cada parte desta. Como aqui tem uma vírgula, eu não quero dividir dividendo sendo com vírgula, o primeiro elemento sendo com vírgula, eu vou multiplicar os dois por 10. Então é a mesma coisa que fazer essa divisão aqui, ó. Tá? Multipliquei aqui por 10, então ficou 66. Multipliquei aqui por 10, ficou 110. E 66 é menor do que 110, então eu vou acrescentar um zero aqui e aí acrescento 0, no quociente. Ficou 660 por 110. Dá 6, né? 6 vezes 110 dá 660, sobrou nada. Ou seja, cada intervalo é 0,6. Cada intervalozinho daquilo ali, cada pedaço daquilo ali, cada parte daquela ali, tá? Cada parte do intervalo é 0,6. Então ficou fácil, né? Daqui até chegar lá, é só fazer 20,14 mais 0,6 mais 0,6, já que foram duas partes, então mais 1,2. Então A é 21,34, tá? Note que esse 4 soma com 0, esse 1 soma com esse 2 dá 3, 0 com 1 dá 1 e o 2 com 0 dá 2. Qualquer coisa, só armar a continha, vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Agora, para achar o B, eu somo esse valor 1, 2, 3 vezes 0,6. Então, para achar o B, eu somo a 21,34, 1,8. E aí B vai terminar com 4, 3 mais 8 dá 11, sobe 1. Vai dar 3, 23,14. Muito bem. E para achar o C, eu poderia sair somando a esse valor de B 1, 2, 3, 4, 5 até chegar no C, ou simplesmente ó, o valor de Y menos 0,6. Tá? Fazer aqui, ó. Para achar o C, é só pegar o valor de Y, 26,74 menos 0,6. Então C vai terminar com 4, 7 menos 6 dá 1, 6 menos 0 dá 6, 26. Isso mesmo, 26,14. Pronto, agora eu posso resolver aquela expressão
menos A é 26,14 menos 21,34. 26,14 menos 21,34. Isso dá 4,8. Só que ainda é dividido por 2. Então, 4,8 dividido por 2 dá 2,4. Então, agora é só fazer B menos 2,4. B menos 2,4, 23,14 menos 2,4. 23,14 menos 2,4. 4, 11 menos 4 dá 7. Aqui ficou 2, dá 0, 20,74. Então pronto, 20,74. 20,74 é o valor dessa expressão aqui. E para localizar ela na reta, 20,74 está aqui, né, gente? B menos C menos A dividido por 2. Por que, professor? Por que está nesse lugar aí? É porque 20,74, note que é o comecinho ali. Ó, 20,74 menos o valor de x, que é 20,14, dá exatamente 0,6. Ou seja, eles estão separados por 0,6. Tá? Se eu fizer o valor dessa expressão menos o valor de x, dá exatamente isso aqui. Ok? Gente, qualquer dúvida, posta aí nos comentários, certo? E aí até a nossa próxima aula.